Olá, o nosso papo hoje é sobre como dar uma boa transformada no perfil do LinkedIn. A ideia aqui é deixar para trás aquela visão de um currículo online meio parado, sabe? E partir para algo muito mais vivo, mais dinâmico, uma verdadeira vitrine criativa. A nossa fonte de hoje traz um guia bem prático de como fazer isso acontecer. E pronto, a ideia central é toda essa. É uma mudança de perspectiva mesmo. Em vez de só listar os lugares onde alguém trabalhou, a proposta é usar esse espaço para mostrar como essa pessoa pensa, como ela cria, enfim, qual é a voz dela no mundo profissional. E antes de qualquer coisa, de qualquer dica prática, o primeiro passo, e olha, talvez o mais importante de todos, é justamente esse, a mudança de mentalidade. É sobre repensar o porquê da plataforma existir, para poder usar de um jeito que realmente chame a atenção. Olha, e este slide aqui resume a diferença de um jeito perfeito. Um perfil que realmente impressiona vai muito além de uma lista de cargos. É, na verdade, uma combinação de três coisas. Uma narrativa que conta uma história, um ponto de vista que mostra o que se pensa e uma presença que mostra que a pessoa está ali, participando. Então, quem é que se destaca de verdade na plataforma? São as pessoas que têm essas 4 atitudes. Elas não só fazem o trabalho, elas pensam sobre ele, elas têm uma opinião e, mais importante, não têm medo de compartilhar. Elas conectam ideias de áreas diferentes e, o que é fundamental, mostram os bastidores, o processo, não só o resultado final, bonitinho. Certo, com a mentalidade no lugar, vamos para a parte prática. A primeira impressão é sempre a visual, né? Então a construção dessa vitrine começa por 2 pontos-chave: a foto de perfil e a imagem de capa. Bom, para foto de perfil, a dica é bem simples. Parecer uma pessoa de verdade. Chega daquela foto 3x4 super séria. Um fundo mais limpo, uma luz boa e uma expressão natural já fazem uma diferença enorme. E sim, sorrir não só pode como deve. Agora, a foto de capa. Essa é importantíssima. Pensa nela como se fosse um outdoor pessoal. É o primeiro lugar para comunicar, de um jeito bem rápido e visual, o que a pessoa faz, como ela pensa e para quem o trabalho dela é direcionado. É um espaço valioso demais para ser desperdiçado. E aqui tem uma dica de estilo bem legal da nossa fonte. Menos é mais. Uma capa minimalista, com uma frase de impacto, tem muito mais força do que um design todo poluído, cheio de ícones e informações. A clareza aqui comunica confiança, sabe? Agora, o título do perfil, a famosa headline. Essa parte pode mudar o jogo. A proposta aqui é ir bem além do cargo e usar uma formulinha de 3 partes. O que se faz, como se faz e, o mais importante, o que torna aquele trabalho diferente. E aqui, olha só que legal, alguns exemplos práticos. Criadora de conteúdo é o quê? Organização criativa, processos e estética é o como e o diferencial. E reparem no uso das barrinhas ou dos bullets para separar as ideias. É um toque visual que deixa o texto bem mais moderno. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais essa história. Essa próxima parte foca em como usar os textos do perfil, tipo a bio e as experiências, para contar uma narrativa que seja coerente e, claro, bem interessante. Para a seção sobre a famosa bio, a recomendação é fugir daqueles textos que parecem ter sido escritos por um robô. Essa estrutura de 4 partes funciona super bem. Começa com uma declaração de identidade, depois diz o que faz, explica a filosofia por trás do trabalho e termina com um convite para as pessoas se conectarem. E é muito interessante ver como este exemplo da própria autora da fonte aplica essa estrutura direitinho. Começa com a identidade, sou movida por, passa pela ação e pela filosofia, gosto de transformar a bagunça e termina com aquele convite claro à conexão para quem se interessa pelo tema. Na parte de experiências, a transformação também é muito poderosa. Em vez de colocar só um cargo e uma data, a ideia é descrever o que foi construído, qual foi o impacto, como foi o processo. Isso transforma uma linha do currículo numa pequena história de sucesso. E agora, um ponto que é crucial, a seção destaques. A fonte chama essa parte de ouro, e com toda a razão. É o lugar perfeito para deixar fixado os melhores trabalhos. Podem ser vídeos, artigos, projetos, e assim transformar o perfil numa espécie de portfólio vivo. Bom, com o perfil todo estruturado, o próximo passo é a presença ativa. Então, que tipo de conteúdo publicar para construir uma imagem moderna e que cria conexão de verdade? Vamos ver o que a nossa fonte diz sobre isso. Os tipos de posts que costumam funcionar muito bem são aqueles que mostram autenticidade.
Textos mais reflexivos, com aprendizados reais, vídeos curtos mostrando o processo ou algum pensamento que ainda está se formando e posts que criam identificação, falando de erros e desafios. Tudo isso é muito eficaz. E aqui está a regra de ouro para criar conteúdo. A diferença é sutil, mas ela é fundamental. A abordagem não deve ser a de um especialista no topo da montanha, sabe? E sim a de alguém que está na jornada, compartilhando o que está aprendendo e vivendo naquele momento. Isso se conecta totalmente com a ideia de mostrar o processo, falar sobre como as ideias são organizadas, sobre as dúvidas que aparecem no caminho, sobre testes que não deram certo. Tudo isso torna o perfil mais humano, mais interessante e, acima de tudo, muito mais real. E a frequência? Bom, a boa notícia é que não precisa postar todo santo dia. Consistência é muito mais importante que quantidade. De acordo com a fonte, postar de 2 a 3 vezes por semana já é mais do que suficiente para criar uma presença relevante e se destacar. Para a gente resumir, a vibe, a energia que se busca ao aplicar todas essas dicas é essa aqui. Um perfil que passe uma sensação de ser humano e curioso, que transmita criatividade e consciência e que, acima de tudo, pareça estar sempre em movimento, sempre aprendendo e evoluindo. Até a próxima newsletter.